Paz do Senhor, irmãos. Já fazem vários dias que eu estava orando quanto à mensagem para esse domingo, para essa noite. E o Senhor tem colocado novamente uma coisa que tem estado no meu coração já faz muito tempo. E temos tido a oportunidade de levar essa palavra. E enquanto eu orava, com um aperto no coração, e enquanto cantávamos as canções, enquanto os irmãos que vinham aqui na frente e davam uma palavra, eu senti que Deus estava confirmando a direção para essa palavra dessa noite. Então eu peço para que os irmãos abram os ouvidos, para que os irmãos tomem atenção, porque eu acredito que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, que tomamos o tempo para vir à casa de Deus, para cultuar ao Senhor, para ouvir da palavra de Deus, temos sido comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, temos sido transformados e continuamos sendo transformados de glória em glória, amém? E só que, na verdade, muitos de nós trazemos um bagageiro bem grande do nosso passado, não é verdade? Muitas vezes, em nosso passado, temos ferido muita gente. Muitas vezes temos sido feridos. E muitas coisas têm ficado sem ser resolvidas. E eu sinto no meu coração que o Senhor tem esta palavra para esta noite, que é o que o nosso irmão Alan estava dizendo durante a canção, o ministério da reconciliação. E essa palavra que eu acredito o Senhor tem para nós essa noite. Se você puder, tiver a tua Bíblia contigo, vamos abrir em 2 de Coríntios, capítulo 5, desde o versículo 18. Nós vamos estar lendo o que a Bíblia fala sobre o ministério da reconciliação. É uma coisa muito interessante que, quando eu e a minha família nós viemos ao Brasil, e o Senhor tem colocado um ministério para a família, para a educação de filhos, e quanto mais pesquisamos, quanto mais temos visitado, seja uma escola, um conselho tutelar, igrejas, e ouvido o testemunho de pessoas, nós temos visto, não somente no Brasil, mas no Brasil e afora, nós vemos a desintegração da família. E daí eu comecei a entender uma coisa que eu achei, enquanto eu li a palavra de Deus, uma coisa tão interessante como que nós vemos na palavra de Deus, desde Gênesis até o final do Antigo Testamento, nós vemos um Deus de milagres, nós vemos um Deus que faz maravilhas, nós vemos um Deus que faz o impossível como algo muito natural, porque esse é o nosso Deus. E com tudo o que Deus faz, o que me chamou a atenção foi a forma como foi que Deus fechou o Antigo Testamento. O último versículo do Antigo Testamento diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não amaldiçoe a terra e a fira com maldição. Eu achei tão interessante como que, com tantas coisas que se poderia falar, Deus fecha o Antigo Testamento desse jeito. E ponto final. Não falo mais com vocês até tantos anos. Até então, encontrarmos a vinda de Cristo. E aqui vamos começar no versículo 18. 5,18 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Até aí. Então, como eu dizia antes dessa passagem, a minha esposa estava comentando de uma pesquisa que foi feita numa igreja nos Estados Unidos, onde as crianças, os filhos, com eles foi feita uma enquete, uma pesquisa, e entre várias perguntas, uma pergunta foi:
o que é que você, se você pudesse, você mudaria dentro de casa? O que é que você gostaria que fosse diferente? E foi a grande maioria disse, eu gostaria que os meus pais parassem de brigar. E uma vez, numa escola aqui de Camboriú, quando nós fomos, bom, entre tantas outras coisas, uma pergunta foi feita, o que é que você mais ouve dentro de casa? Então pediram para as crianças fazerem um desenho. O que é que como você se vê, ou como te chamam em casa? Então, a pessoa disse que a maioria das crianças desenhou um animal com orelhas bem grandes. E é disso que ela é chamada em casa o tempo inteiro. Então, nós vemos, então, o porquê que nós vemos da importância da reconciliação e o coração dos pais voltarem aos filhos e o coração dos filhos voltarem aos pais. Mas nós vemos aqui, em primeiro lugar, no versículo 18 que diz aí, na tua Bíblia, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós entendemos essa palavra, mas eu quis procurar no dicionário para dar um pouquinho mais de força a essa palavra, que às vezes acaba ficando muito usada e se perde o poder dela. E diz, reconciliação, ato ou efeito de reconciliar ou reconciliar-se, restabelecimento de relações entre duas ou mais pessoas que andavam desavindas, habitar ou viver em harmonia. E a pergunta aqui que eu faço, então, é o seguinte, você alguma vez sentiu que dentro de casa não esteve vivendo em harmonia? Eu não sei você, mas eu muitas vezes, dentro da minha própria casa, dentro do trabalho, seja, às vezes, até dentro da igreja, quem sabe. Muitas vezes nós sentimos que não estamos vivendo nesta harmonia. E aqui, nesse versículo 18, diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, em outras palavras, cada um de nós, independente se temos um microfone na mão, se estamos em cima de uma plataforma, se temos um ministério na igreja, ou quanto tempo estamos aqui sentados, a Bíblia diz que todos nós temos um ministério, e o ministério se chama o ministério da reconciliação. Só que quando nós olhamos de novo para esse versículo, nós vemos uma outra coisa. Deus que nos reconciliou. Nós só podemos ter um ministério da reconciliação na nossa mão quando nós temos sido reconciliados. Porque de que maneira nós vamos falar de reconciliação com Deus a outras pessoas se nós não estamos vivendo essa reconciliação com Deus? E eu acho que muito disso temos estado cantando aqui nesses últimos minutos. Experimentando o amor, experimentando essa graça de Deus. Nós não podemos falar sobre reconciliação se nós não temos sido reconciliados. Eu acho uma coisa muito interessante naquela passagem que eu creio que todos nós conhecemos, ou a maioria, daquela mulher adúltera que foi pega em adultério. E então os homens pegaram ela, levaram até o nosso Senhor Jesus, deixaram o homem ali tranquilo, mas trouxe a mulher e disse, olha, a nossa lei diz que se for pego em adultério, tem que morrer apedrejada. E você o que diz? Então Jesus escrevia naquela terra, como que não fazia muito caso à situação, e então nesse vai e vem, então ele disse, aquele que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Então diz a Bíblia, de que um por um começou a largar aquela pedra, começando do mais velho até o mais novo. E então Jesus pergunta, mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor. Então nem eu te condeno, vai e não peques mais. Uma coisa interessante aqui é que eu vejo, só pode oferecer esse perdão, essa reconciliação, aquele que não tem nenhuma condenação sobre ele mesmo. Porque aquele que foi reconciliado
versículo 18. Através de Jesus Cristo, temos o ministério da reconciliação. E quando nós experimentamos essa graça, e eu creio que muitos de nós já temos experimentado isso, quando temos experimentado essa graça de Deus, esse perdão transformador de Cristo Jesus, essa graça que é atuante dentro de nós, que nos vai transformando e nos olhamos ao espelho e já não somos mais a mesma pessoa, e vamos tirando coisas nas nossas vidas, porque a graça de Deus está em ação dentro de nós. E então, de repente, nós temos um gás, nós temos uma energia, um Red Bull espiritual para ir e falar às outras pessoas do que nós temos experimentado, amém? E nós vemos também que essa reconciliação, ela é proativa. Nós vemos muitas vezes que no nosso meio, o politicamente correto seria o quê? De que a pessoa que me ofendeu, ela que me venha pedir perdão. Não é assim que às vezes nós fazemos em casa? Quem é casado sabe. Mas, o que nós vemos aqui na palavra de Deus, é o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Nós vemos que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Deus, o ofendido, entregou a Cristo para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus. Ou seja, em outras palavras, Ele proveu todos os meios necessários para que fôssemos reconciliados com Ele. Está diante de nós, se nós aceitamos ou não essa reconciliação. E a pergunta aqui é a seguinte: o que é esta reconciliação? O que faz de nós reconciliados? Uma vez eu ouvi uma declaração muito interessante. Estar dentro do McDonald's não vai fazer de você um hambúrguer. Da mesma maneira que simplesmente estar dentro da igreja não vai fazer de você uma pessoa reconciliada. Uma pessoa que está experimentando e desfrutando essa graça transformadora de Cristo. Porque eu estava lendo nessa semana o livro de Gálatas, onde ele fala de uma forma tão clara, de uma forma tão detalhada, onde é que você tem colocado a tua fé. E Paulo diz: me surpreende de que vocês, começado bem, agora estão indo para um outro caminho. Começado bem aonde? Estando em Cristo Jesus. E muitas vezes, nós que não conhecíamos um versículo bíblico, muitas vezes dizíamos: eu não sei nem orar, não frequentávamos muito a igreja, mas nós tínhamos entregado nosso coração, a nossa família, a nossa vida aos pés de Cristo. E interessantemente, a nossa vida estava sendo transformada. E olha que com isso eu não estou dizendo que você não tem que orar, não tem que jejuar ou não tem que ir para a igreja. O que eu estou falando é onde está a tua fé. Porque de repente, no meio do caminho, nós começamos a colocar os nossos olhos na lei, dizem Gálatas. Ah, mas eu não sou judeu, não fico andando dentro da lei. Mas muitas vezes não são as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Muitas vezes são as leis que nós criamos na nossa vida. E se aqui o teu argumento é: eu estou com Cristo porque eu sou membro da Batista, então o teu argumento é bem fraco. Se você diz: eu estou em Cristo porque eu oro bastante, porque eu leio muito a Bíblia, então eu me pergunto: aonde está a tua fé? No quanto você produz ou em quem você está? Essa pergunta. E nessa linha de pensamento, nós chegamos então a Cristo quando Ele diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, no Teu nome profetizamos, no Teu nome fizemos milagres, no Teu nome expulsamos demônios. E a resposta de Cristo qual é? Apartai-vos de mim, nunca os conheci. Porque este não é o argumento, o quanto nós temos feito nas coisas de Deus. Então a pergunta mais séria é:
aonde está a nossa fé? Aonde temos colocado a nossa confiança? O irmão Márcio, no comecinho do culto, ele estava falando, se você tem duvidado do amor de Cristo, se você tem estado questionando a Deus nesses últimos dias, eu lembrei de uma passagem da nossa vida. Num tempo da nossa vida, tínhamos uns vizinhos que, sabe, que nós tínhamos aquela internet via rádio, né, aquela antena, porque a internet não chegava em casa. Então, uma vez que nós não precisávamos mais usar aquela antena, ficou lá guardada no quintal. Até que um vizinho chegou e disse, você não quer vender essa antena aí? Eu pago R$300. Eu falei, vendo. Entreguei na hora. Só que eu não posso pagar ainda. Aí eu pensei um pouquinho. Falei, tá bom, não tem problema, você paga então. Ela falou, não, eu pago mês que vem, depois no outro mês, tá bom, não tem problema. Então, eram tempos que nós estávamos bem apertados, então eu já estava colocando ali nas minhas anotações que eu estou contando com esse dinheiro. Só que passou um mês, daí passou o outro, e passou o outro mês, e o dinheiro nunca apareceu, e não somente não apareceu, quando eu ia no vizinho e eu olhava lá, as janelas estavam sempre bem fechadas, com a cortina fechada. E eu perguntei, nossa, a gente era tão camarada, e agora por causa de uma antena a gente não consegue nem se ver mais. Então eu falei, que coisa. Aí então, o meu eu, sem Cristo, começou a sair para fora. Então eu fiquei pensando, e agora? O que é que eu faço para tirar essa antena deles? Então eu já comecei a maquinar um monte de coisa, de subir lá no sótão da minha casa, pular pro telhado deles, arrancar aquela antena e esconder lá no meu próprio sótão e falar, não sei o que aconteceu com a tua antena. E eu pensei tantas coisas para tirar aquilo ali, mas eu pensei, isso não está certo. Só que eu comecei a me incomodar, porque eu achava isso muito errado. Porque já não era nem mais a questão da antena, era a questão que a gente não tinha nem mais amizade por causa daquela antena. Então, um dia eu falei para minha esposa, vamos fazer um bolinho e vamos convidar eles para comer um bolinho com a gente e a gente toca no assunto. Aí então ela falou, tá bom. Então ela começou a fazer o bolinho, fazer o cafezinho da tarde, e eu fui lá e bati palma e falei, a gente tem um bolinho aqui, vamos tomar um café junto? Ah, sim, nós vamos. Então nós ficamos esperando, aí passou meia hora, passou 40 minutos, passou 50 minutos e o bolo foi esfriando. Aí eu falei, acho que a gente vai comer esse bolo sozinho. Eu falei, não, a gente não vai comer esse bolo sozinho. Então a gente pegou esse bolo, pegamos mais algumas coisas, fomos lá fora, tocamos a porta deles e eu falei, ei, o bolo está esfriando, gente. Aí eles, não, entra. Então nós entramos na casa deles e já nos sentamos no sofá e ficamos ali. E enquanto estávamos ali, eles vieram então para fazer sala com a gente. E foi quando conversa vai, conversa vem. Então eles expressam a sua frustração. E começa a falar, perdemos o trabalho, eu estou doente com uma coisa na minha perna que o médico não consegue achar e eu não consigo andar direito. Levaram o carro, eu tive que devolver para a empresa, porque eu não estou mais trabalhando para eles. Estamos com o aluguel atrasado. E no final um monte de coisas, e fomos até para uma igreja, fizemos uma campanha, mas não adiantou nada. Então a moça falou assim, a senhora, eu acho que Deus não se importa com a gente. Deus deve estar ocupado, ou Deus está com raiva da gente, porque a gente já fez muita coisa errada. Só que detalhe, a razão por que a gente foi levar aquele bolo, foi porque eu fui para o quarto com aquela coisa nojenta no meu coração, para derramar tudo nos pés da cruz. E naquela hora, Deus me falou, dá essa antena para eles. Então nós fomos, levamos aquele bolo, e na hora que ela falou isso, Deus não se importa com a gente, aí eu falei, aí é onde você se engana. Eu vou te falar uma coisa, eu estava pensando em 1001 maneiras de como tirar essa antena ou esse dinheiro de você. Mas eu fui para o meu quarto, e Deus falou, dá essa antena para eles. Então se você acha que Deus não se importa contigo, você está errado. Aí então ela se quebrantou naquele momento.
Então nós pudemos ministrá-los, aceitaram a Cristo, oramos juntos, oramos por aquela perna, fomos embora. Depois de alguns dias nós descobrimos que ele encontrou trabalho, estava comprando um carro, a perna tinha sido sarada e tinham feito as pazes com Deus. O ministério da reconciliação que cada um de nós temos. E a pergunta é que muitas vezes nós estamos tão preocupados com uma antena e nós esquecemos que ali do nosso lado, na nossa frente, tem uma vida que vale uma eternidade. Gente, que possamos ver as pessoas com os olhos de Cristo, amém? Romanos capítulo 5, 1 diz: agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A nossa paz está por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Não quantas coisas fazemos, não pelas coisas certas que fazemos, não pelas coisas certas que falamos, mas por causa de Cristo e o que Ele derramou naquela cruz, que foi um preço muito alto. A minha esposa, naquela época, quando ela estava indo, caminhando, puxando o carrinho até aquela esquina lá da BR para conversar com aquelas moças que trabalham na rua, uma vez ela chegou para mim e falou assim, é interessante porque uma vez eu perguntei para elas, você quer que eu ore para alguma coisa? Ela falou, ora, pegou a mão e colocou na cabeça, ora e pede para Deus dar mais trabalho para a gente, porque hoje a noite está meio fraco. E ela falou, isso daí eu não consigo orar. E daí uma outra disse o seguinte, olha, eu estou de bem com Deus, porque eu oro todo dia, de vez em quando eu vou para a igreja, então a coisa está bem, eu estou andando com Deus, não precisa ficar vindo falar toda hora a mesma coisa, porque é muita gente que vai lá falar com elas. Então a pior mentira, o pior engano, é quando nós estamos sendo enganados, como aquelas pessoas que um dia dirão, Senhor, Senhor, a minha confiança está em que eu expulsei demônios, em que eu profetizei, em que eu fiz isso, em que eu preguei, em que eu fui evangelizar, em que eu curei enfermos. E Jesus, para sua surpresa, disse, não os conheço. Adiós. E não é isso que nós queremos para nossas vidas. Não é isso que nós queremos para nossa família. Amém? Portanto, nós temos paz com Deus por meio de Cristo. Uma outra coisa é o seguinte, uma vez que nós entendemos a reconciliação e estamos caminhando dentro dessa graça e estamos evangelizando, estamos falando ou demonstrando a Cristo através das nossas vidas, nós temos o quê? Esse chamado, não só de ministério da reconciliação, logo em seguida ele diz, nós somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? É o representante. Agora, você imaginou o peso de responsabilidade que nós temos de representar a Cristo nesta terra? Como o irmão dizia, sendo luz neste mundo, sendo sal e luz neste mundo. Em Mateus capítulo 5 diz o seguinte, fala uma coisa, depois você pode ver em casa. Se você tem uma oferta, você pega ela, você traz ela, mas se você tiver alguma coisa contra alguém, você deixa ela aí, você vai, se reconcilia com o teu irmão, depois você volta assim e coloca para dentro. Eu acho que é uma coisa com muita sabedoria, porque senão muita gente ia falar, não, mas eu estou de mal com o pessoal, para que eu vou trazer a minha oferta? Mas não, traz a tua oferta, não coloca ainda, reconcilia-te com teu irmão, depois você põe aquilo ali para dentro. Sabe por quê? Reconciliação, nós vimos aqui, não pode ser só vertical. Porque que reconciliação é essa? E que ministério de reconciliação nós vamos ter? E que mensagem nós teremos de graça para as pessoas se nós não conseguimos viver uma harmonia horizontal entre nós? E como eu dizia no começo, muitos de nós temos vindo de lugares bem machucados e quebrados.
Só que chega uma hora da nossa vida, enquanto estamos vivendo debaixo dessa graça, que Deus começa a tocar áreas na nossa vida, mostrando-nos a cada um de nós, agora, filho, você tem que tratar com essa parte aqui. E foi justamente isso que aconteceu comigo no ano de 2007. Nós estávamos já, não sei quanto tempo, estávamos morando nos Estados Unidos. Em 2007, nós viemos ao Brasil por um mês de férias. Então, nós fomos na casa de familiares que estão em Santos. Só que daí, enquanto nós fazíamos os preparativos para a viagem, Deus falou comigo muito claro. Depois de vários anos no Senhor, depois de vários anos servindo a Deus, uma área que não estava curada, mas talvez empoeirada, e eu não tinha percebido, e Deus fala, agora você está indo para o Brasil, mas não é férias. Você vai para se reconciliar com teu irmão. E uma coisa foi que eu fiquei pensando, uau, tá bom. E quando estávamos ali em Santos, meu irmão que tinha tirado férias também, ficou ali na mesma casa com os meus pais. E cada dia eu estava orando, Deus, me dá uma oportunidade para falar com ele. Sabe por quê? Até então eu, com a minha família, ele com a família dele, morando em São Paulo, nós não tínhamos muito papo. Havia como uma barreira entre a gente, ainda que não percebíamos. Tínhamos um papo assim, superficial. Jogávamos até bola na praia, mas não havia aquela unidade de coração. E eu acredito que se você tem vivido isso, você sabe do que eu estou falando. E então, foi quando, passando várias semanas, e eu orando a Deus, Deus falou comigo e disse, agora vai e fala com ele. E então eu fiquei pensando, como é que eu falo com ele? Como é que eu falo com ele? E daí quando a gente vê, gente, como é difícil falar, me perdoa, não é verdade? Uma palavra tão pequena, mas tão difícil de sair da boca. E então, faltando um dia para a nossa viagem, eu falei para o meu irmão, vamos dar uma volta na praia? Ah, não quero. Vamos lá, porque a gente vai embora amanhã, aí a gente não vai mais conseguir se falar. Ah, tá bom, vamos embora. Então nós fomos. Ficamos na rua, dando voltas, por 2 horas. Então era mais ou menos 1h, 1h30, 2h da manhã quando chegamos em casa. O meu irmão, ele encosta o carro do lado de fora da casa, debaixo de uma árvore. Estava tudo escuro e estava aquele silêncio e eu pensei, agora é a hora. Então quando ele ia sair, eu puxei ele de volta para o carro. Falei, eu preciso falar um negócio contigo. Aí eu, na minha fraqueza, eu fiquei orquestrando toda a situação. Bom, essa hora da manhã, da madrugada já estamos meio cansados, já está mais fácil falar de coisas mais sérias. Está tudo escuro, estamos dentro do carro e nós dois estamos olhando para frente. Vai ser mais fácil falar. Então, estávamos ali naquele escuro, dentro do carro, conversando. Então, eu falei para ele, cara, você lembra que a gente ficou tanto tempo se conversar quando éramos pequenos? Éramos de um lar. Eu pulei essa parte e talvez alguém de você precisa ouvir isso, gente. Talvez você tenha vivido isso, talvez você tenha filhos que vivem isso. Na nossa casa, não havia me perdoa, me desculpa, obrigado, dá licença. E por isso, sabe o que acontecia? Quando alguma coisa não agradava um ao outro, sabe como a gente resolvia? Ah, hoje eu não falo mais contigo. E não conversávamos por uma manhã, não conversávamos talvez por uma tarde, talvez não conversávamos por um dia inteiro. E no dia seguinte, tratávamos como nada tinha acontecido. E eu sei, e tenho ouvido, por onde temos falado, de que isso é muito comum. E sabe o que isso produz? Eu vou falar agora. Na hora que eu estava naquele carro com meu irmão, eu falei, você lembra quanto tempo nós ficamos sem se falar, quando éramos criança? Ah, não falei isso. Eu falei para ele o seguinte, a gente ficou muito tempo sem se falar, não sei nem quanto tempo. Aí ele colocou já a mão no vidro, ficou assim e falou, 4 anos. 4 anos morando na mesma casa, sem trocar uma palavra. E ele lembrava, e isso me doeu muito no coração, porque ele contou os dias que nós não conversamos quando éramos criança.
4 anos. E então ele falou, bom, deve ter sido a minha culpa, né? Porque eu não lembro o que era. E normalmente, como dizem, quem dá o tapa esquece, e quem recebe não esquece mais. Então, como eu não lembro, então acho que foi eu que te dei o tapa primeiro. Aí eu falei, não, fui eu que comecei. Aí eu contei para ele a história de criança. E demos risada. E outra coisa que me doeu, sabe o que foi? Foram 4 anos que ele levava aquele peso sobre as costas dele, pensando, eu destruí o meu relacionamento com o meu irmão. E eu permiti isso por 4 anos. E então, depois de um pouquinho mais de conversa e demos risada, ele sai do carro, preciso ir no banheiro. E nós entramos para dentro de casa, eu me deito na cama e minha esposa ainda estava meio acordada. E ela falou, e aí, você falou, meu... Bom, falar com todas as palavras não falei, mas a gente conversou do assunto e demos até risada. E eu sentia que Deus continuava falando no meu coração, você não resolveu a tua situação com ele. No dia seguinte, nós tínhamos que já estar no aeroporto, fomos com toda a família. E lá naquele aeroporto, na última hora, meu irmão disse o seguinte, eu tenho que comprar comida para o Léo, para o filho dele. Então ele vai lá para o 2º piso e eu vou correndo atrás dele. Na hora que ele está pronto para descer da escada rolante, eu puxei ele para trás. Enquanto eu pensava em 1 milhão de coisas que eu devia falar para ele, quando eu comecei a falar a primeira frase, eu senti uma onda do Espírito Santo me bater de tal maneira de que eu comecei a chorar de um jeito que meu corpo tremia, a minha boca tremia, e eu chorava como nunca tinha chorado antes. E ele ainda não sabia do que se tratava, porque eu não conseguia falar. Eu tinha que morder os meus lábios para conseguir falar alguma coisa. Então, por fim, quando eu vi que eu não conseguia mais falar mais nada, eu só peguei ele e dei um abraço tão forte e sussurrei no ouvido dele, entre lágrimas, me perdoa por tudo que eu causei entre nós. E eu não quero jamais que isso aconteça de novo. E então, naquela hora, nós descemos. E o tempo inteiro dentro do avião, eu sentia que Deus me estava ministrando e limpando o meu coração de coisas que eu nem sabia que existiam. E reatando uma coisa que estava separada por muitos anos. Sabe o que eu descobri depois? Que na viagem inteira do aeroporto para Santos, ele foi sentado lá no final, chorando. E a esposa dele disse, eu não sabia nem o que fazer com ele, porque eu nunca vi ele chorando na vida. E a questão aqui, gente, é que depois disso, quando eu ligava para o Brasil, eu conseguia conversar com ele por 1 hora, por 2 horas. E depois de poucos meses, ele entregou sua vida para Cristo. Depois de poucos meses mais, ele me escreveu uma carta, dizendo o quanto ele se espelhava em mim, e eu nem dava bola para ele. Eu nem dava bola para ele, mas ele me tinha como referência, e eu ignorando a vida dele. Gente, a questão é de que muitas vezes nós estamos mantendo pessoas, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, ou algum familiar, entre cadeias, simplesmente porque nós não temos compreendido o ministério da reconciliação. E eu entendo que existem tempos, por isso eu não digo vai e faz, mas também eu entendo que existe o coração quebrantado em ouvir o que a palavra de Deus diz. Se hoje ouvis a voz do Espírito, não ignorais. Eu não vim para manipular uma situação, eu vim para entregar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E a partir daí, é o Espírito Santo quem faz o resto. Então, eu vejo aqui que se nós não entendemos o que é o perdão de Deus na nossa vida, nós muito dificilmente vamos poder liberar o perdão para uma outra pessoa.
tanto perdoar como pedir perdão. E a Bíblia diz, de uma forma muito clara, sem necessário nenhuma interpretação muito complicada, porque se vós perdoardes o teu irmão, o vosso Pai Celestial os perdoará. E isso está muito claro. Então eu gostaria de pedir para que você se colocasse de pé. Eu não sei se você não conhece ainda o perdão de Cristo. Eu não sei se você ainda está vivendo ou caminhando sem estar perto de Cristo e ter aquela condenação dos teus próprios pecados sobre os teus ombros. E você sabe, porque você sabe que não é vindo na igreja de vez em quando que te traz paz ao coração. Nem no teu coração, nem na tua casa. Ou talvez você precisa se reconciliar com alguém. Ou talvez você precisa levar essa mensagem de reconciliação para alguém que foi ficada entre cadeias no passado. Mas é preciso que, como cantamos nessa noite, precisamos entender a graça, o amor incondicional e o perdão de Deus nas nossas vidas, para que possamos ter toda a autoridade espiritual para poder entregar isso a outras pessoas. Amém? E nós vemos quem mais do que Pedro. Quem não conhece a história de Pedro? O homem que disse, Senhor, contigo eu morro. E depois de algumas horas ele nega ao Senhor Jesus 3 vezes. Só que esse homem não foi jogado fora. Jesus foi atrás dele. Pegou ele, levantou ele de novo. Mostrou para ele o que é o ministério da reconciliação. Perdoou, o levantou, o restaurou e entregou para ele esse ministério nas suas mãos. E esse homem, que vivia com o peso da condenação sobre os seus ombros, pelo que ele tinha feito contra o Senhor, sabe o que ele diz no seu manuscrito, nas saudações finais? Mas o Deus, não de milagres, não o Deus do impossível, não o Deus da unção, não o Deus da prosperidade. Ele diz, e o Deus de toda graça os aperfeiçoe, os fortifique, os fortaleça e os estabeleça. Quem mais do que Pedro pode dizer isso? Mas o Deus de toda a graça. Precisamos, talvez nessa noite, conhecer essa graça do nosso Senhor, para poder mandar a mesma mensagem adiante, mas o Deus de toda a graça